Olá, ouvinte! Mais um programa que se inicia. Hoje a gente vai ter um plus do programa anterior, que a ideia é que a gente aprofunde mais o assunto de eficiências. Então a gente vai comentar sobre o tal do RGD, vamos desmistificar um pouquinho ele, alguns pontos que dá dor de cabeça no dia a dia da usina, que a gente vai tentar trazer da melhor forma possível para você. Acompanha aí com a gente e roda a vinheta. Então, ouvinte, esse é mais um programa que vai ser moderado por mim, João Gaia, Éder Silvestrini, aqui do nosso lado, e Armando Gameiro, que são os experts aí em RGD e nessas medições. Nos acompanhem na nossa rede social, a gente vai estar também postando esse mesmo programa em podcast, em formato podcast para você ouvir no trânsito, indo trabalhar e tudo mais. E não se esqueça, esse programa você também faz parte. Então deixe seu comentário, seu elogio ou sua crítica, que a gente quer trazer o melhor conteúdo para você. Essa plataforma é para você também. Para começar, o Armando vai dar uma introdução aí do que a gente discutiu no programa passado e já começar o que a gente vai discutir nesse atual programa. Um briefing, isso. Uma palavra mais bonita. Palavra em inglês, né? Nem sei o que significa, mas é bonita. É bonito. O pessoal usa nesses momentos, assim. Vamos lá. Então, resumindo, o que nós falamos no programa passado? A gente falou bastante sobre as diferenças entre rendimentos e eficiências, como se calcula essas eficiências, e nesse programa nós vamos aprofundar um pouco mais, ok? Então, nós vamos entender lá, desde do açúcar até chegar no etanol final, quais processos que acontecem aí nesse meio e como a gente faz para avaliar se o nosso processo está ou não sendo eficiente. Então, antes de eu passar a palavra para o Éder, só relembrar dos programas anteriores. A gente vai ter um açúcar que vai entrar no nosso caldo, no nosso mosto, nós vamos colocar a levedura ela faz as reações dela e converte o açúcar em etanol, porém, ela vai ficar ali numa mistura hidroalcoólica com outros componentes que é chamado pelo setor de vinho, certo? Essa é a fermentação, é a etapa de fermentação. Após a etapa de fermentação, nós vamos para uma segunda etapa que é a destilação. A destilação serve para retirar o álcool que já foi produzido e está no vinho e transformar ele no álcool que a gente... Na verdade, não é transformar, é separar o álcool no formato que a gente está acostumado. Etapa de purificação, né, Armando? É isso daí. Então, Edinho, fala um pouquinho pra gente aí sobre essas duas etapas de fermentação e destilação, que eu fiz um resuminho aí. Explica pra gente aí como é usado no setor, mas nós estamos falando mais de eficiência e rendimento, né? Legal, pessoal. O Armando comentou aí das etapas que nós temos, né? São dois processos envolvidos, a fermentação e a destilação. Tudo isso para a gente chegar lá no etanol, no álcool etílico, que a gente utiliza aí nos nossos veículos. E, logicamente, para a gente medir essa eficiência, a gente tem alguns artifícios, algumas ferramentas, algumas formas e alguns conceitos que estão ali envolvidos nessa quantificação. Lembrando que a gente conversou um pouco no programa anterior, a gente precisa medir esses açúcares que estão chegando na fermentação, que a levedura vai utilizar para produzir o álcool e gerar o vinho, ou seja, duas palavrinhas para a gente recordar, né? O mosto, que é o material açucarado, que contém o açúcar da cana, e a gente tem depois o vinho ao final da fermentação, que é esse material aqui convertido, onde a levedura fez todo o trabalho dela e produziu o etanol, que recebe o nome de vinho. Para a gente calcular os rendimentos, a gente precisa conhecer esses volumes, essa quantidade de açúcar que entrou, esse álcool que foi produzido e traçar algumas relações. O mesmo acontece para a destilação. O vinho está chegando para os aparelhos de destilação, a gente vai extrair o etanol, vai extrair o álcool lá do vinho e vai purificar esse material, transformar naquele produto incolor que a gente conhece e abastece o carro. E dentro dessa etapa a gente tem também a purificação e a mudança no nome. O vinho deixa de ser vinho, quando a gente tira o etanol, ele se transforma em vinhaça e também num outro produto que é a flegmassa. Nós temos os aparelhos que fazem esse trabalho, que são os aparelhos de destilação, e o nosso vinho, que tinha o álcool, deixa de conter o álcool, vai se transformar em vinhaça, em flegmassa, um resíduo
com uma quantidade muito pequena de álcool, ou seja, ainda há uma pequena perda de etanol, e a relação desse etanol produzido com os materiais que entraram nas operações vão dar a tônica para a gente, Armandão, dos rendimentos, das eficiências. No caso aí, a gente vai falar de eficiência. Aproveitando, em programas anteriores a gente brincou falando que a gente não produz álcool, a gente produz vinhaça. Eu vi esse programa. Bom esse programa, né, Dinho? Eu acompanhei e gostaria de contribuir. Na região, a vinhaça recebe o nome de restilo. Restilo, muito bom. O Armandão falou de vinhoto. Restilo. E aqui na região é muito comum, minha mãe, meu pai, a avós, assim, pessoal lá de Sartinho, Little Jump, cidadezinha aqui do lado, de Piracicaba, onde a gente foi criado, onde eu fui criado, o pessoal realmente comenta do cheiro, tal, tá cheirando restilo. A usina tá jogando restilo aí na cana. Então é o tal do restilo, que é o resíduo lá, que é a vinhaça, né, que vocês comentaram. Exatamente. Isso aí. E essa é um subproduto também, né? É mais um subproduto. No programa que nós anterior temos. nós falamos de alguns subprodutos, né? Mais da fermentação. Esse é um subproduto da destilação. Exatamente. E que nós temos que fazer o uso desse subproduto, já que nós geramos em uma quantidade muito grande. Muito grande, tem muitos nutrientes, a gente pode utilizar na lavoura. Existem já processos que visam converter matéria orgânica em energia também, em outras fontes, né? Outras coisas nobres, né? Exatamente. Dá para a gente produzir biogás, dá para a gente produzir óleo. Enfim, a vinhaça ela ainda é um subproduto, mas logo vai ser um produto. Muito a ser estudado, né? Virar Exatamente. uma biorefinaria. Vai ser uma matéria-prima para nobres produtos. Exato. Né? E também vai ser uma fonte, um assunto para próximos programas. Sem também. dúvida. certeza, Se deixar sem falar dúvida. de produto e a gente vai Uma longe. outra curiosidade, em alguns países não se pode jogar vinhaça no campo, como nós fazemos aqui. Eles têm que dar um jeito de reutilizar essa vinhaça de alguma circular forma. na própria fermentação. Ou fazer gás. Exatamente. Então, nós pensamos que isso vai ser o futuro para o Brasil também. Não temos dúvida. A gente vai evoluir para isso sim. Bom, falando da medição dos rendimentos, voltando aqui, a gente falou de relações dos produtos, né? Como a gente falou lá da eficiência da indústria no programa anterior, a gente faz uma relação lá do etanol produzido, do açúcar produzido, com o material que entrou junto com a cana, ou seja, com o açúcar da cana. Para a fermentação é a mesma coisa. O que seria, Ed, o rendimento de fermentação, quando a gente trabalha com os volumes, né? É efetivamente a gente mensurar o teor ou o volume de álcool que a levedura produziu e relacionar com a quantidade de açúcar que entrou no mosto. Então, quando a gente pega o teor de álcool produzido, o etanol produzido na fermentação, e a gente relaciona com o álcool teórico do mosto, ou seja, açúcares convertido em álcool, naquela relação que o Armando colocou, nós temos a eficiência de fermentação. Basicamente é isso. Existem, porém, outras formas de nós medirmos a eficiência de fermentação. Em vez de trabalhar com a medição do produto etanol, em relação aos açúcares entrados, né, no mosto, a gente vai medir o pedaginho que a levedura cobra para a gente vai medir os subprodutos, aqueles desvios de açúcar que a gente tem. Essa forma recebe o nome de quantificação de rendimentos por subprodutos, lógico. Ou seja, nós temos o rendimento de fermentação por volume, Exatamente. que são medidos os volumes. Volume de mosto que chegou, o volume de vinho. etanol que está no vinho, pelo volume de vinho. E aí a gente tem essa forma. Então temos as duas formas. As duas formas para a gente medir rendimento de fermentação. Por volume, rendimento de fermentação por volume e rendimento de fermentação por subprodutos. Exatamente. E quando a gente fala de subprodutos, são aqueles que a gente já destacou. É o glicerol que a levedura produz, são os ácidos que as bactérias e também a levedura produz, a multiplicação que a levedura faz, né? O crescer e multiplicar a levedura faz muito bem. Se a gente deixar ela só multiplica, a gente quer que ela faça álcool, então a gente dá uma pressionadinha nela e a gente mede esses produtos. Aquele restinho de açúcar que ela não consumiu. Sobra de açúcar ao final da fermentação. Pode ser, a gente fazendo aquela analogia do programa anterior lá com o pedreiro, seria algo que ele deixou lá, desperdiçou. O cimento que está parado ali, o tijolo que foi quebrado. Exatamente. A levedura também às vezes não está muito acostumada com os açúcares, ela se sente inibida em algum momento por algum produto que ela fez. Sim. Então falta às vezes algum nutriente, alguma motivação, ela deixa um pouquinho de açúcar também no final. Isso vai penalizar a eficiência. Vou te fazer uma outra pergunta. Pode fazer. Aproveitando aí, antes, te interrompendo um pouquinho, como o Neto fala, não perca seu raciocínio.
Tá aqui. Nós temos duas formas de medir o rendimento de fermentação, correto? Agora me diz uma coisa, ficou claro que no subproduto, se eu aumentar a produção de biomassa, meu rendimento vai abaixar, certo? Na teoria, se eu aumentar mais meus subprodutos, vai abaixar também meu rendimento por volume? A gente tem total convicção que sim. Toda vez que a gente tiver desvio de açúcar, toda vez que a gente deixar de produzir etanol, o rendimento volumétrico está baseado no etanol produzido. A levedura fez mais glicerol, está mais estressada e tal. A levedura se estressa, viu, gente? Quando ela fica estressada, ela faz glicerol. Subiu muito a temperatura, tem muito ácido no meio, está muito quente lá para ela se vira, ela faz glicerol para se proteger. Então, toda vez que ela faz algum artifício ou deixa de produzir etanol para fazer subproduto, o rendimento por volumes também cai. Ou seja, eu tenho menos volume de etanol produzido em relação ao açúcar que entrou. Ou seja, existe uma relação. Existe uma relação direta do rendimento de subproduto com o rendimento de fermentação. Existe uma relação boa. Às vezes a dificuldade de quantificar os subprodutos fazem com que a gente tenha números diferentes, Mas existe logicamente que essa relação. Nos subprodutos nós temos algumas dificuldades para quantificar em alguns momentos, Quando a levedura está com baixa viabilidade, éder. O que é baixa viabilidade? Quando a levedura morre, a célula da levedura se rompe, todo o material que está ali dentro vai para o meio, se mistura com mosto, com vinho. A levedura sumiu e a gente não consegue quantificar essa biomassa e essa biomassa que se rompeu, essa levedura morta ali no meio. Então o rendimento por subproduto acaba tendo algumas dificuldades. Nós vamos deixar aqui embaixo no vídeo descrição de alguns trabalhos que está dentro da nossa plataforma para quem quiser aprofundar mais. Exatamente, inclusive com cálculos e tudo mais, Mas basicamente, quando a gente fala de rendimento de fermentação, são essas duas formas. Medir os subprodutos que a levedura faz, a sobra de açúcar, que o Armando lembrou bem, e podemos também trabalhar com as medições dos volumes. Medir o volume de mosto, ou efetivamente medir o mosto que está entrando, aí tem uma série de equipamentos para a gente utilizar, e pegar esse volume de álcool que está lá no vinho, com análises químicas dos laboratórios e tal, o pessoal tem toda a importância. Essa relação dá para a gente o rendimento de fermentação. E seguindo em frente, partindo para a destilação... Qual seria o próximo passo? Go ahead, que fala, Vamos para frente o negócio. Nós temos a etapa de destilação. Qual é a matéria-prima da destilação? A matéria-prima da destilação é o vinho. Então nós temos o vinho chegando até os aparelhos de destilação, a gente quer extrair o etanol que está nesse vinho e a gente vai gerar a vinhaça lá e a flegmassa. Então, para a gente fazer o rendimento de destilação, é lembrar das entradas e da saída. Saída é o nosso produto final, que é o etanol. Entrada é o vinho que contém esse etanol. Volume de etanol produzido em relação ao volume de álcool no vinho que está chegando nos aparelhos, dá para a gente o rendimento de destilação. Então aí a gente calcula também mais específico dessa etapa. Mas nós temos subprodutos também, que a gente também já comentou anteriormente. Então, esse tipo de rendimento de destilação que você acabou de comentar é por volume, correto? Exatamente. Nós podemos medir como o rendimento de fermentação, a gente comentou, a sistemática de volumes, ou podemos focar também nos subprodutos. Éder, como seria isso para destilação? Quais são os subprodutos? Que todo mundo já conhece, já está na cabeça. Tal do vinhoto. Vinhoto, destilo, vinhaça, Mais conhecido no nosso setor como vinhaça, nós temos a vinhaça e a flegmassa. Então basta medir qual é a perda de álcool que a gente está tendo na vinhaça e na flegmassa. O laboratório lá nos ajuda, faz as análises químicas, a gente conhece o volume de vinhaça produzido, de flegmassa, conhecendo o álcool perdido e descontando de 100%, ou seja, 100% menos a perda na vinhaça e na flegmassa, a gente chega também no rendimento de destilação. Então, se eu entendi, a destilação você amarra somente todos os álcools, vamos falar álcools a grosso modo, que está saindo nesse subproduto. Exatamente. Então, os subprodutos que eu vou medir é o que eu perdi. A gente trabalha sempre com álcool, Como o produto nosso... 100% álcool. Como o produto nosso é o etanol, e o processo de destilação é baseado nisso, então a gente tem etanol do vinho entrando, etanol saindo e etanol sendo perdido
Beleza. na vinhaça, na flegmase. Então sempre etanol. basicamente eu etanol. amarro, a minha amarração é sempre etanol. É etanol. Mesma coisa com o rendimento de fermentação, né? Sim. Só voltando um pouco, o açúcar do mosto que a gente analisa no laboratório, tal, um volume de mosto, mas a gente converte esses açúcares Em etanol. pela estequiometria, lá pela química, com a ajuda Isso. dos químicos, em etanol. Então a gente faz uma relação também de etanol produzido ali no vinho, com o etanol teórico do mosto, e para a destilação a mesma coisa. Perfeito. Então, para a gente resumir aí, fermentação, nós temos medição de volume, rendimento de fermentação de volume e por subproduto. Exato. Na destilação, na segunda etapa, nós temos o rendimento de destilação por volume e temos também o indireto, que nós chamamos. É isso. Nada mais Aprendeu é bem, do que subproduto. aprendeu bem. O professor é bom. Galera. Ou seja, nós podemos calcular das duas formas o rendimento de destilação também. Podemos calcular das duas formas, tomando alguns cuidados com o conceito de cada uma delas. Né? E esses subprodutos da fermentação, sai tudo na vinhaça. Vinhaça e flegmassa, basicamente. A vinhaça, vocês já exploraram em outros programas, né? É muito rica e a gente utiliza em fertirrigação. Né? E tem aplicações nobres que estão... Algumas já são realidade e outras estão em plantas pilotos aí. Então, logo, logo, a gente vai ter realmente a vinhaça como um material nobre para gerar mais produtos para a usina, né? É o que a gente fala muito, né? Se a usina gente tornando deixa cada de vez ser mais usina, eficiente. A gente deixa de ser usina de açúcar e álcool e começa a virar biorefinaria. Biorefinaria, exatamente. Então, acho que é até nobre porque a gente trabalha com matéria-prima sustentável. Então, Com certeza. Esse é o futuro próximo, né? Exatamente. Bem próximo. Algumas coisas já são realidades, né? Produção de biometano, por exemplo. Sim. Né? Beleza, a gente tem as duas etapas separadas, fermentação e destilação. Mas, o que importa mesmo? Quero saber o seguinte, eu tô colocando, paguei 1 tonelada de açúcar para transformar em etanol. Essa conversão, ela tá boa ou não tá boa? Como que a gente calcula isso daí? Com esses cálculos que a gente comentou, bem básicos, né? Essas relações que a gente viu de etanol produzido em relação aos açúcares do mosto. Só falando um pouco mais, a gente tem um rendimento que é o global das duas etapas, né? A gente falou do rendimento de fermentação e do rendimento de destilação. Multiplicar a fermentação por destilação dá o que a gente chama de RGD, que o João colocou aqui no início. Vamos medir o RGD, o rendimento geral de destilaria. O que é o rendimento geral de destilaria? São as duas operações em conjunto, que é o que interessa para a gente. Claro. No final. Já é a saída de etanol. Só um detalhezinho, não perca a sua concentração, seu raciocínio. RGD, rendimento geral da destilaria. Curiosidade, ele não é um rendimento. Ele é uma eficiência. Eu ia mesmo perguntar. Que eu tava sentindo um pouco de falta, assim, rendimento, eficiência... Pô, você tá falando de álcool com álcool, né, João? Álcool com álcool e... Então, inclusive o que a gente veio falando de rendimento de fermentação seria uma eficiência. Correto. Apesar do nome... Então, apesar do nome... Vamos rebobinar rendimento a fita. geral da destilaria, nós estamos falando de eficiência geral da destilaria. Perfeito. Tá, E o que você perfeito. falou também, que era o rendimento de fermentação Rendimento e de fermentação e rendimento de destilação são todas eficiências. Então, pessoal, fiquem ligados. O que a gente falou de rendimento de fermentação e rendimento de destilação são eficiências. Conceitualmente, São eficiências. Lembrando do programa passado, mas- porque foi convertido em etanol a nosso açúcar entrado. Na mesma base, né? Isso, Percentual tudo na mesma e base. tudo mais. É aquela questão do paradigma, né? O pessoal falava muito em rendimento e o rendimento pegou e gerou RGD. Pô, a gente sabe que é eficiência, mas todo mundo histórico, entende então, e não mas- gera. E como isso está enraizado no setor, todo mundo já conhece, não gera essas dificuldades, né? Todo mundo trata eficiência como rendimento com eficiência. mas ele Mas Não conhecido é o mais assim, correto, mas é o que está aí. Mas eu acho que é bom falar pro nosso ouvinte, né, Ed? Lógico, Porque, deixa claro. querendo ou não, se um cara tá almejando entrar aí numa usina e ele ouvir o rendimento, Ele é já pra vai ele lembrar, saber. ó, é eficiência, RGD é é eficiência. eficiência. Ó, vou dar um exemplo fácil. Tem um amigão meu, que o apelido dele é Tupete. Lá vem. Desde criança era Tupete. Hoje ele é careca. Tem minha idade. Eu era Edinho, porque eu era magricelo, né? Então agora você olha essa criancinha aqui. Então, o rendimento sempre foi chamado de rendimento e vai continuar sendo É chamado. cultural, Exatamente. então. É É cultural. cultural Exato. das unidades, rendimento
essa eficiência. É cultural aí e a vem gente tem conversando. que realmente respeitar a cultura Claro, com de certeza. todos, né? A gente também usa. A gente cresceu por conta da cultura, então Vamos manter assim. Exato. Então, voltando no rendimento geral de destilaria. Voltando no rendimento geral de destilaria, ele é calculado através do rendimento de fermentação e destilação. Fermentação vezes destilação, nós chegamos no rendimento geral de destilaria. Ou nós vamos para as pontas, né? Etanol produzido em relação ao etanol teórico do mosto também me dá o rendimento geral da destilaria. Foi a minha primeira pergunta, né? Matematicamente é a mesma coisa. E esse é o que dá dor de cabeça. Rendimento geral de destilaria é difícil da gente quantificar, gente. Não é fácil, não. 40% dos clientes têm dificuldade nessa medição. Seja por subprodutos, seja pelos volumes. A gente está falando, para o pessoal ter uma ideia, de dornas com 10, 15, 20 metros, com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de litros de vinho. Mas não é 1, 2, 3 milhões de litros de vinho. Vocês imaginam a quantidade. Vamos pegar uma piscina aí de 1.000 litros, para a gente ter uma noção. Pô, 1.000 litros numa piscininha, você imagine, 1 milhão de litros. A quantidade é enorme, absurda. Sim. Para a gente medir esse volume todo, medir esse tanque, medir essa dorna, medir essa cuba para chegar no volume de mosto, é muito difícil. Estamos falando de dorna de 20 metros de altura. 20 metros de altura. Perto de quantos andares é isso? Então, assim, o volume da dorna, a gente em relação ao tamanho da dorna, a gente some, é mínima. Então, realmente, a dificuldade de medir esses volumes é muito grande. Os volumes são efetivamente grandes. É por isso que dá muita dificuldade, Sim. João. E é um processo batelada, né? Eu gosto de trazer também um pouco, que é um processo batelada e, além disso, vivo, né? Por conta da levedura. Então, a gente já tem Todo mundo sabe o que é batelada? Mais um outro ponto de dificuldade. Para quem não sabe o que é batelada, vamos dar uma Eu vou deixar o Armando explicar, ver se ele aprendeu bem. Batelada, Em Armando. programas anteriores, a gente falou sobre batelada legal. e sobre fermentação contínua também. Basicamente, no setor aí, existe duas formas de se produzir o etanol, de se ter a fermentação. A fermentação ela pode ser por batelada, ou seja, poderia ser algo parecido que se a gente fosse fazer em casa uma cachaça. Eu iria ter um balde, iria colocar o caldo lá dentro, adicionar a levedura, no final da fermentação eu tiraria aquele balde e levaria para a etapa de destilação. Você toma cerveja embatelada ou de forma contínua? Embatelada, eu acho. Embatelada, de copos. Então, para o nosso ouvinte entender, exatamente. A gente toma bateladas. Então, a gente enche o copo e a gente toma. A gente Aí enche outro copo, tudo. esvazia e toma, né? Para cada enchida de copo, cada vez que você enche o copo, Nós uma estamos batelada. tratando uma batelada. Conhecendo o mestre Edinho, eu achei que eu fosse tomar uma agora. Fiquei até receoso em responder. Não, foi boa, batelada. Agora, tem aqueles mais afoitos que tomam de forma contínua. Quem nunca viu o pessoal na balada com canudinho dentro da cerveja, né? E seca a garrafinha. Ou seja, Armandão. contínuo seria, fazendo analogia com balde, seria eu colocar 3 baldes, um depois do outro, e o tempo inteiro entrando o caldo, E saindo. Transbordando, entrando a né? levedura, transbordando entre todos os baldes, e no último balde eu tiraria ali para levar para O vinho pronto já destilado. ou até mais fácil, um copo furado, que você fica sempre mantendo ele cheio e vai saindo. Já estou com isso aí dúvida é se eu bebo contínuo. embatelado ou se eu bebo de forma contínua depois dessa questão do copo O furado. copo furado, você vai enchendo e sempre mantém o mesmo nível, ele é contínuo. Depende do momento, né? Depende do momento, então é batelado. Depende, né? Mas é legal, a questão do canudo, lembra do canudo, a pessoa tomando no canudo, ela está tomando de forma contínua, no copo a gente está tomando em batelada. Isso aí. Então, para a gente fechar aí o programa, nós demos uma aprofundada, falamos bastante das etapas de fermentação, dos modos que a gente usa para calcular e avaliar o setor de fermentação, de destilação e o total. Então vamos lá, ó. Nós temos para avaliar o todo, rendimento geral da destilaria. O rendimento geral da destilaria ele pode ser medido da forma de volume, Baseado nos volumes, ou exato. seja, uma forma bem direta, e uma forma indireta que seria a partir de subprodutos. Nós temos duas formas de se
calcular a RGD, correto, Edinho? Exatamente. Nós podemos pegar, como o Armando colocou e a gente explicou, as entradas e as saídas, volumes, pesos e tudo mais. E a gente pode medir efetivamente os subprodutos, que nesse caso são as perdas, né? Seja da fermentação, glicerol, a levedura se multiplicando, os ácidos, que é a contaminação por bactérias e tudo mais, aquela sobra de açúcar, e pegando também os subprodutos da destilação, a vinhaça, o álcool que a gente perde na vinhaça, e o álcool que a gente perde na flegmassa. E aproveitando até uma pergunta, e essa conversão é de 100%, Edinho? Essa conversão global eu consigo transformar? Eu sei que a gente já teve algumas perdas aqui, mas em torno de quanto, assim, o quanto que eu perco aí nessa parte de fermentação, destilação? Eu vou conseguir o quê? Bastante conversão? Assim, eu vou conseguir transformar os meus 100 quilos de açúcar que entra em 64 litros de etanol? Muito provavelmente não. Por mais eficiente que você seja, a levedura cobra aquela taxa. Sim, que a gente comentou. E quanto que seria esse pedágio que a levedura cobra normalmente fica em 8%. Ou seja, 8% do açúcar que entra, a levedura cobra ali de pedágio, gera o CO2 e os subprodutos. E então a gente tem uma eficiência ali do setor de fermentação na faixa aí de 92%, variando entre 91,5% e 92,5%, dependendo das bateladas, e média de 92% ali é o que a gente... Vamos no teórico, melhor dos mundos. 92. Isso que na indústria é muito difícil de a gente atingir. Isso se nós não tivermos nenhum desses subprodutos aí maior do que o esperado. Claro. Isso com os subprodutos dentro de uma normalidade. A levedura fazendo só o necessário para ela se manter. Ela não está estressada, ela não está deixando açúcar ao final da fermentação, né? Nós não temos bactérias ali consumindo e brigando com a levedura pelo açúcar. Ela trabalhando bem. 92 na fermentação. 92 ali é o que a gente... E na destilação? Na destilação, nós vamos trabalhar com algo em torno aí a 99,7, 99,8. Tem clientes indo além, ou seja, perda de vinhaça de 0,1, 0,2% em relação ao etanol produzido. Perfeito. São os números aí de referência no setor, que na prática, dentro da indústria, são difíceis aí. Então, alcançar esse 92 é o objetivo de cada... É um grande desafio. É um desafio, mas é um objetivo maior. É o objetivo maior. Tentar melhorar os processos para a gente buscar a eficiência, né? Como a gente comentou no programa anterior, nós temos que ser eficientes. E aí, para ser eficiente, a gente tem que dominar e conhecer bem a levedura, conhecer bem o nosso processo, monitorar, medir as perdas, avaliar, enfim... É um trabalhão que, ao final, compensa. Ou seja, açúcar na entrada da nossa fermentação será convertido em etanol, fazendo a analogia do que o João fez. 100 quilos de açúcar, se eu conseguisse converter todo o açúcar em etanol, iria gerar 64,75 litros de etanol. Mas a gente não consegue converter 100%. Se a gente for excelente, nós vamos conseguir 92% desse valor. Exatamente. É isso que a gente tem que buscar. Na prática, a gente consegue, a gente tem unidades que a gente trabalha atingindo valores ao redor de 91,5, 91,6, 91,7, que além dessas perdas que a gente comentou dos subprodutos, existem outras que também ocorrem, né? Junto com o CO2, quando a levedura faz o CO2, a fermentação e tal, nós temos também uma parte do etanol sendo carregada junto com esses gases. E a usina tem uma etapa de recuperação desse álcool que evapora. E essa etapa aí também tem uma eficiência. As colunas que fazem a lavagem desse CO2, que contém o etanol que é carregado, ela também tem uma eficiência aí de 70%, 80%. Então tem mais um pouquinho de álcool que a gente perde ali junto com o CO2. Isso também vai se somando a esses outros subprodutos. Então, chegar nos 92 ali, fazer com que a levedura não deixe nada de açúcar, zero de açúcar, é muito difícil. Na rotina é muito difícil. É complexo esse... É muito complexo. Dá para a gente fazer vários programas falando sobre essas medições, subprodutos. E só complementando, o João comentou como a gente sabe que a gente é eficiente. Tem esses números, logicamente, 91,5%, 92% e tal, mas tem também as grandezas dos subprodutos, né? É até uma forma da gente, o Armando faz muito bem isso nas visitas, eu, o Fernando, o Claudemir,
pessoal que é da área de controle, a gente avalia a grandeza dos resultados, né? Pô, o rapaz tem 91,5 de eficiência, mas está com uma produção excessiva de glicerol, a levedura está fazendo muito glicerol, ela está estressada, tem problema de temperatura na fermentação, tem contaminação, fica estranho, né? Então tem algumas coisas que a gente também trabalha no dia a dia, olhando os subprodutos e comparando com o rendimento que a gente quantifica, para ver se há coerência entre os dois. Isso também é bastante desejável. Muito bom, show de bola Muito esse bom. bate-papo nosso, hein? Foi Maravilhoso. uma aula de... Importante estar com caras assim como vocês. De rendimento, que é eficiência, Mister. mas foi uma baita aula de... Isso que estava programado para ser na nossa programação era apenas programa. um episódio, nós fizemos 2 e... Fiz um plus, pode até fazer um Poderíamos plus. falando. Eu acredito que quem vai demandar isso é você, ouvinte, né? É isso Você, aí. ouvinte, se quiser escutar mais sobre rendimentos e eficiências, dá um toque pra gente que a gente está à disposição aí. A gente quer produzir para você mesmo. Deixe os seus comentários aí, curta a gente, compartilhe. Nós estamos fazendo esse programa para você, mas nós precisamos do feedback para continuar melhorando. Com certeza. É isso aí, gente. Agradeço Até a próxima. a atenção de todos aí. Muito bom. Até Show mais. de bola. Convidar mais vezes Edinho para cá. Foi por muito falar bom o de- A nosso gente bate-papo. vem, né? Sempre que possível, né? Sempre que a Com agenda, certeza. Vamos tentar a casar agenda essa agenda permite. aí. Minha agenda se chama Sueli. E sempre que a agenda permite, Sempre cheia. eu venho com certeza. Muito vários- prazeroso estar tem aqui vários batendo esse assuntos papo. que a gente ainda não conversou, não falamos de samba com o Edinho curte. Palmeiras. Não Rapaz, dá falamos pra de falar de Palmeiras, samba. que ele gosta, eu não gosto. Falar de samba, dá pra falar de Tominhas também, meu irmão, grande sambista aí. Dá pra falar de muita coisa. Se- Palmeiras, pelo amor de Deus. Nós vamos ter Se o mais. ouvinte pedir falar de samba, a Mas gente, não gosta a de gente samba, pode trazer vocês, bom seu irmão sujeito aqui, então. não, tamo aí. Vamos falar de Até mais, samba aí. então, E pessoal. vamos que vamos. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, pessoal. Valeu. Muito obrigado.